Let's go. I wake up to it. E antes, Gisele, vou roubar aqui um pouquinho de vocês a fala. Assim, olha, pessoal, eu sei que quase todo mundo, praticamente todo mundo que acompanha aqui as conversas já é assinante da revista Raro, já recebe gratuitamente a revista, mas eu quero propor um desafio diferente para quem tem acompanhado essas conversas toda quarta. Mais do que agora ser um assinante, a gente precisa levar a mensagem da Gisele e da Priscila para mais pessoas. Então eu quero convidar você que estiver assistindo a nossa conversa agora, tá aqui, ó, Revista Raros, Profissão Mundo, para tirar uma foto, marcar aí a nossa conversa, o nosso bate-papo no seu Instagram agora, no seu story, e falando, ó, assine gratuitamente a Revista Raros, convidando a sua audiência a assinar a Revista Raros, tá? Se você que está assistindo a live ainda não é assinante, na descrição tem um link para você assinar gratuitamente. Mas se você já é assinante, vamos convidar mais pessoas, vamos levar a mensagem aqui da Gisele e da Priscila aqui para mais pessoas. Então, tira uma foto e assine agora a Revista Raros gratuitamente aí no seu story, tá? E, bom, eu ia até começar a conversa pelo quem é o doutor, digamos assim, mas Priscila e Gisele, à vontade. Se vocês quiserem fazer a abertura aí por onde a gente começa essa conversa. Eu acho o seguinte, antes da gente abrir, eu queria pedir para o doutor Matheus esse favor, tá? Porque, assim, a gente está falando com um podcast corporativo que várias empresas vão assistir de vários locais aqui do Brasil, na Europa, e, assim, a gente não pode achar que todo mundo sabe o que é esclerose múltipla e que todo mundo conhece quais são os sintomas. Eu acho que seria demais a gente achar que uma doença rara, que ainda é uma doença rara, é tão conhecida. Então, antes da gente falar de medicamentos, de prevenção, eu queria conversar com esse público e eu queria que o doutor desse, assim, quando e quais os sintomas que eu procuro um neurologista? Que, assim, existe, no meu caso, tá? Foi uma tontura que foi diagnosticada com labirintite, que depois de 2 anos foi esclerose. Eu estou dizendo isso há 29 anos atrás. Acho que hoje é muito mais fácil o diagnóstico. Depois o doutor me corrige se eu estiver errada. Um formigamento nos braços. Pode ser um AVC, pode ser um problema do coração, mas pode ser uma esclerose múltipla. Então, eu queria que o doutor me ajudasse a esclarecer para essas pessoas quando procurar um médico e por que um neurologista. Joia, pode deixar, vamos falar sobre isso sim. Antes de falar sobre isso, no começo você falou de conscientização, de pacientes e não pacientes, e agora de empresas. Essa semana eu dei uma entrevista e eu falei também sobre isso, que é o mês da conscientização para conscientizar os pacientes que já têm a doença, que é tratável, tem medicação, eles têm que buscar recursos sempre para melhorar remédio, reabilitação e direitos. Temos que conscientizar também os familiares, os empregadores, para quebrar os preconceitos e entender mais sobre a doença, saber que vão ser dias e dias. E também conscientizar o público leigo sobre isso mesmo, sobre quando buscar ajuda para descobrir se tem esclerose ou não, ou se tem qualquer outra doença ou não, porque um dos fatores mais importantes na esclerose múltipla para ter uma boa resposta no tratamento é o diagnóstico precoce. Então, faz toda a diferença. Mesmo que é uma esclerose agressiva, se eu descobrir ela bem cedo, eu tenho grandes chances de controlar ela. E se a esclerose não é tão agressiva assim, mas se eu demorar para descobrir, às vezes a gente perde um tempo precioso, porque assim, o tratamento básico da esclerose, ele é preventivo. A gente tem que usar as medicações adequadas para impedir o próximo surto, para impedir a próxima mancha, para impedir a próxima sequela. Mas, infelizmente, a medicina hoje, 2024, ainda não alcançou o status de termos boas medicações chamadas de remielinizadoras. Medicações que prometem devolver a mielina, melhorar sintomas, melhorar sequelas. Ainda não temos isso. Eu espero que em breve tenhamos, mas ainda não temos. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz precoce é a medida que mais salva vidas dentro da esclerose múltipla, que mais diminui sequelas e melhora a qualidade de vida do paciente. Então, todo mundo que está nos ouvindo aqui, se você já tem esclerose ou se você não tem esclerose, os sintomas que você deve ficar atento são basicamente os mesmos. Quem tem o diagnóstico e quem não tem basicamente os mesmos sintomas para ficar alerta. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja,
o seu corpo resolveu se auto-atacar. Todo mundo, quando coleta o hemograma, vem lá 10 mil leucócitos, 5 mil linfócitos, todo mundo tem isso. Essas células, neutrófilos, leucócitos, linfócitos, são as células da imunidade, e essas células nos protegem contra organismos invasores. São essas células que nos defendem do Covid, são essas células que nos defendem de outros vírus, de bactérias, de um monte de coisa. Mas, por algum motivo que a medicina ainda não sabe, na PRI, na GI, em todo mundo que tem esclerose que está nos ouvindo, essas células resolveram a se voltar contra si, atacar as próprias estruturas, continua defendendo de vírus, continua defendendo de bactéria, mas também está atacando o próprio cérebro. Esse ataque é autoimune, não sabemos por que ele começa, não tem explicação, ninguém tem culpa de ter desenvolvido a esclerose, não tem motivos bem claros para isso começar. Ninguém fez nada de errado para ter. Eu falo que o maior fator de risco é o azar. Tem gente que diz que é o tabagismo dos pais, que é a genética, que é a vitamina D, mas nada assim explica tão bem. Tudo são pequenas porcentagens de risco, mas ainda assim nada esclarece muito bem. Então, quem tem foi mesmo um azar genético, um azar do acaso, poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer pessoa, ninguém tem um motivo bem claro para ter começado a esclerose. Então, depois dessa longa introdução para a resposta da pergunta da Gi, sintomas que devemos ficar atento. Então, a doença é autoimune, atacou o cérebro, atacou o nervo da visão ou atacou a medula. São os únicos 3 locais que a esclerose ataca. Cérebro, que está dentro da cabeça, nervo da visão, que faz enxergar, e a medula espinhal, que é o centro do corpo. Os sintomas vão depender onde milimetricamente a manchinha aconteceu. Então, para a gente imaginar os sintomas, a gente tem que saber um pouco qual é a função de cada local do cérebro. Então, os sintomas podem ser, começando pela parte visual. Embaçamento da visão, então ficando nublado, embaçado, escurecido, não está enxergando direito, principalmente se vier junto com dor. Embaçamento mais dor. É um sintoma de neurite óptica, um sintoma de alarme para neurite óptica. Só dor não é tanto, só embaçamento não é tanto. Os dois juntos, daí sim, um sintoma de alerta bem forte, embaçamento visual doloroso. Ainda na visão, visão dupla, começar a enxergar duplicado, dobrado. Você olha, tem 2 pessoas, você olha, tem 2 TVs, você olha, tem 2 carros. Visão dupla é um sintoma de alarme, que também pode vir melhorando. Você tampa um olho, enxerga bem. Tampa o outro olho, enxerga bem. Esses 2 sintomas da visão são os mais comuns da visão. E todos os sintomas que eu vou falar, tanto esses 2 quanto os próximos, para levantar um alerta ainda maior de esclerose, é importante que eles durem pelo menos 24 horas. Então não basta, nossa, acabei de acordar, tá meio embaçado, em 5 segundos passou. Não é sintoma de alarme para esclerose. Mas se, acordei embaçado, almocei embaçado, jantei embaçado, dormi embaçado, acordei de novo embaçado, 24 horas com aquele sintoma persistente, qualquer um dos próximos que eu vou falar também vale as 24 horas, aí sim, um grande alerta para ou surto da esclerose em quem já tem a esclerose, ou uma primeira manifestação em quem nunca teve nada de esclerose. 24 horas é o nosso tempo-chave. Também não pode ter nenhum fator causal. Eu não posso estar no meio de uma pneumonia. Eu não posso estar no meio de uma infecção nos rins. Eu não posso estar no meio de um calor de 40 graus. Não pode ter nenhum fator externo que esteja confundindo. Porque a gente sabe que durante uma pneumonia, coisas estranhas podem acontecer no organismo. A gente sabe que o calor, mesmo em mim, que não tenho esclerose, pode me dar uma moleza, uma visão embaçada. Então, assim, coisas podem acontecer. Então, para a gente ter uma altíssima suspeita de surto de esclerose ou de sintoma novo de esclerose, durar 24 horas e não ter motivo aparente, como febre, infecção, estresse, jejum, ficou sem dormir. Seguindo nos sintomas. Sintomas visuais, embaçamento doloroso e visão dupla são os principais. Sintomas do cérebro, muita coisa pode acontecer. Vocês sabem que o cérebro, para mim, eu falo que é o órgão mais importante que tem, o cardiologista defende o coração e cada um defende o seu, mas eu acho que o cérebro é o mais importante. Então, lesões cerebrais, depende do milímetro em que elas acontecem, mas podem surgir tonturas, vertigens, fraqueza de um lado do corpo, fraqueza do outro lado do corpo,
falta de sensibilidade em alguma região do corpo, formigamentos, incoordenação, você não consegue mais levar a colher de direito na boca, não consegue acertar o buraco da chave, uma incoordenação motora, tremores também podem acontecer. Não tanto em surto, mas fora de surto, mais diluído ao longo do mês, sintomas como névoa mental, esquecimentos, isso também pode fazer parte da doença. Descendo um pouquinho mais, a gente chega na medula. Na medula espinhal é todo o cordão neurológico que temos aqui no centro do corpo. Então, lesões na medula também podem dar desequilíbrio, fraqueza num braço, fraqueza na perna, falta de sensibilidade, mas a medula a gente acrescenta outros sintomas que são dos esfíncteres. Então, na medula a gente também pode ter problema na bexiga, no intestino, tanto preso quanto solto, as duas podem acontecer, além dos sintomas físicos, motores, sensitivos que já poderiam acontecer no cérebro também. Então, tanto manchas cerebrais quanto manchas medulares podem afetar a caminhada, o braço, a perna, tanto na força quanto na sensibilidade. Para quem assim é muito leigo, o que a gente geralmente fala é: lembra de algum conhecido que teve derrame? Todo mundo lembra de algum conhecido que teve derrame, como é que a pessoa fica? Fica com o braço bem fraquinho, travado, a perna fica meio ruim. Então, assim, a esclerose é uma doença que parece um derrame, mas da mulher jovem, daquela mulher que tem entre 20 e 40 anos, na sua maioria das vezes, que começa a ter algum sintoma estranho, que dura 24 horas. Meu braço começa a ficar esquisito e não passa. Minha perna começa a ficar esquisita e não passa. Minha visão começa a ficar esquisita e não passa. E hoje mesmo eu respondi uma caixinha que, assim, sempre vale a pena investigar. Não existe nenhum sintoma que não vale a pena investigar. Se o seu médico falou de cara que você tem ansiedade, que é coisa da sua cabeça, eu respondi troca de médico, pelo menos faz um exame, pelo menos investiga. Até pode ser que seja ansiedade, até pode ser que seja estresse, mas eu acho que sempre vale a pena investigar, nem que seja para dar um conforto, uma segurança, uma paz para aquela pessoa saber que pelo menos foi investigada. Era sobre isso que eu queria perguntar, doutor. Obrigada pelas explicações, foi muito pertinente. Let's go. I wake up to a